Aula, vou botar a gravação. Então, tá aí. Uma vez nós se achando onde paramos efetivamente, paramos lá quando fizemos a verificação das etapas para que nós pudéssemos executar um projeto de linhas, né, de transmissão. Bom, dentro dessas etapas, nós fizemos lá 3 pontos altos, que seria escolher, né, diretrizes aí de um traçado, ou seja, sabermos, né, o melhor caminho para a obtenção, né, desse traçado e levando em conta, né, redução de custos, ou seja, relevos, né, terrenos aí muito acidentados, né, ou embanhados, situações adversas, né, que nós pudéssemos encontrar dentro dessa escolha do traçado, seria então averiguado, né, mais de um trajeto para que nós pudéssemos fazer uma escolha aí contundente para que realmente essa linha pudesse ser, né, cruzada nesse local aí de preferência. Depois, o segundo ponto, né, para essas etapas, que seria, vou mostrar aqui no slide, né, que eu acho que é esse, né, Celso? Que você lembra? É isso aí. É isso aí. Parece, né? Nós tínhamos que fazer levantamentos, ou seja, levantamentos topográficos, né? Os desenhos, as plantas, os memoriais, nós tínhamos que fazer uma estimativa, né, de coordenadas do traçado. Eu falava para vocês que essa coordenada, justamente, né, era o que nos diria se a escolha do nosso traçado estava ou não correta, ou seja, porque quando falamos de coordenadas, estamos falando de uma modelagem topográfica, do plane altimétrico, ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos ver em plano, né, como se fosse uma vista superior, e também tudo aquilo que nós vemos aí numa perspectiva, né, ou seja, num corte. Então, dentro disso, né, nós tínhamos que entender nessas coordenadas as deflexões e tudo aquilo que a nossa linha poderia aí nos proporcionar. Nessa escolha, né, só fazendo aí uma breve recapitulação, nós tínhamos que também fazer averiguações para que não interferíssemos, né, nas situações aí de terreno, né, de repente algo, né, que tivéssemos aí um contexto histórico, né, alocado nessa região, área de preservação, né, então fizemos aí tais verificações. E aí, né, nós falamos nessa escolha com respeito a reduções de custo, né, verificamos tudo, né, que seria aí necessário para que a gente pudesse implantar essas linhas, né, levando em conta o custo da implantação delas, até que nós tínhamos que iniciar a elaboração em si do projeto básico. Por que que pulamos do item 1, né, das 3 etapas, que seria a escolha do traçado, já direto para a modelagem aí do projeto? Porque a segunda etapa, né, que está aqui, seria levar em conta, né, a topografia, o estudo histórico, né, do lugar, tudo que nos fosse aí pertinente, envolvendo até outros profissionais, estaria aí dentro dos custos, né, da escolha aí do traçado. Então, por isso que a gente está partindo já, né, para a elaboração do projeto, que seria aí o projeto básico. Bom, o que nós precisamos levar em conta, né, para esse projeto básico? Estudo mecânico, né, de condutores e para-raios. Bom, tem uma palavra, né, que não está aí comum ao nosso cotidiano, né, como eletrotécnicos. Por que estudo mecânico? E aí? Devido ao movimento do
na situação que tu coloca os cabos, o movimento, o tracionamento deles. Isso. Quando nós estamos aí com a ideia, né, focada na mecânica, né, nós estamos focados no movimento. Então, leis lá da física, né? Inclusive, nós sabemos, alguns autores, até se vocês forem pegar, chamam a mecânica de movimento, porque com esse estudo mecânico a gente consegue entender se um corpo, né, está em movimento, se esse movimento é retilíneo, né, se esse movimento é acelerado, se esse movimento, se ele está parado, né, se é algo dinâmico. Então, tudo isso é estudo aí da mecânica. Os condutores, o nome já está dizendo, né, é aqueles equipamentos, né, aquela cabeamento, por assim dizer, que nós temos ali na nossa linha, com a única finalidade de levar a energia, transmitir a energia. Então, sabe-se, né, nós já conversamos também em outros momentos, que tudo vai ser importante para esses condutores. O espaçamento, né, das torres vai impedir flechas, né, vai impedir deflexões que a gente colocou lá dentro daquelas 3 modelagens, né, quando falamos ali. Nós tínhamos questões aí do custo, e inclusive isso estava alencado, né, até no modo de transmissão. Se seria um modo de transmissão, né, por corrente contínua, né, ou corrente alternada. Então, mostrando, né, que realmente nós tínhamos aí uma ideia, né, de averiguação, que nós tínhamos, inclusive, como fazer com que isso se atenuasse, né, definindo, né, essa modelagem aí. Bom, o que mais que nós necessitávamos lá levar em conta? Os para-raios. Quem são os para-raios? É uma proteção do sistema, né? Exato. Proteção da linha. Proteção da linha, né? E nós temos também que fazer com que esses para-raios estejam mecanicamente bem alocados. Ou seja, eles não podem estar lá em qualquer ponto, né, da nossa linha. Eles têm que estar em pontos adequados que nos permitem, então, nós estarmos, né, fazendo com que essa descarga atmosférica e tudo aquilo que possa estar ali, né, condicionado a esses condutores possam, então, ser distribuídos, né, como formas de tensões para a Terra, né? Que eu, inclusive, falava para vocês que quando comentava-se a respeito de tensão, a Terra sempre era um bom equilíbrio, né? Porque notem que não é só nós eletrotécnicos, mas outros profissionais também a utilizam, né, como um modo aí de fazer essa distribuição de uma maneira fidedigna. Bom, o que mais precisamos levar em conta? O que vocês acham? O que mais nós temos numa linha? Temos isoladores, temos ferragens, por exemplo. Isoladores, ferragens, a parte... no caso de torres, tem a parte civil ali, né? Da construção também, né? Isso. O que mais? Já falamos dos cabos, já falamos dos isoladores, já falamos dos para-raios. A localização, o terreno. Correto. Tem relevo ou não, se a parte de aterramento ali, que é o principal. Sim, uma das principais, né? A distribuição uma das principais, Bom, temos que saber também a respeito das torres de transmissão, né? Com as hipóteses que nós temos aí de carregamento. O que significa essas hipóteses de carregamento? Vocês sabem que a torre ela é totalmente treliçada, né? Tá falando do esforço, né? Então, o esforço.
Porque, vejam, nós temos que fazer uma distribuição, e isso tem que ser pensado no projeto, não só daquilo, né, que nós temos de interferência aí como forma de energia, né, elétrica ou de, correntes de fuga, né, conforme falamos dos para-raios, mas também temos que fazer uma distribuição desses esforços. Quais esforços? Os mecânicos, aqueles, né, que vão ser provenientes da parte civil, né, dessa modelagem. Ou seja, nós temos aí torres, né, vamos voltar aqui no slide, nós temos aí né, essas linhas, né, com torres que elas têm aí treliçamento, ou seja, é calculado cada barra desses carregamentos em 3 sentidos. Quem se arrisca a dizer aí os sentidos? Eu não sei se vai ser certo, mas é o sentido sentido da própria linha, né? Frente e para trás, e os sentidos laterais, né? Não sei se o nome é assim, mas para mim era até 4 movimentos, né? Porque ele fica num ponto. É um movimento conforme a linha, frente, para trás e as laterais. Exatamente. Então, nós vamos ter sempre, né, quando se trata de cálculo de esforços e de averiguações, nós não podemos deixar a nossa linha tombar, não podemos deixar a nossa linha torcer, ou seja, girar em torno de si, né? E nem deixar a nossa linha fazer o sentido, né, dela própria. Então, correto o que o Celso falou. Isso chama-se, né? Nós temos aí roletes, modelagens, né, que não vai ser o nosso caso aqui, mas que vocês poderão achar em plantas, porque quando forem ler projetos, vocês poderão achar isso em plantas. Então, vai ser calculado, né, todo o esforço cortante, todas as ações de força, né, para deixar o movimento, né, estático no eixo X, no eixo Y, e o momento aí, né, que seria ali o torsor, né, que poderia fazer ela girar no próprio eixo. Então, isso é uma propriedade só dessas torres de transmissão? Não, de qualquer estrutura, né? Um pilar, por exemplo, nós sempre vamos garantir as 3 situações. Que ele não afunde, ou seja, que ele se mantenha verticalmente, que ele não tombe, né? E que ele não tenha aí uma flambagem, né? Um giro em torno de si. Então, isso tudo vai ser averiguado dentro do projeto básico, né? E vai ter aí programas de ensaio desse carregamento. Gente, quando nós falamos, né, lá no item, deixa eu ver, que nós tínhamos que fazer uma projeção, aqui, ó, no item 2, quando falávamos lá de levantamento topográfico, né, dos perfis das plantas, nós falávamos, né, de projeções também. Eu lembro que a gente comentou, não está descrito aqui, né? Mas eu lembro que a gente comentou que tudo a gente tem que deixar com uma folga, tem que ser projetado para frente. E essa projeção não é só eletricamente falando, mas também, né, dentro dessas opções aqui dos carregamentos. Adianta eu dizer que em 10 anos eu vou trocar o cabeamento, né, para ter um outro tipo aí de tensão e só mudar o cabeamento? Não, eu tenho que ter garantido, né, tudo isso, que seria a parte civil da estrutura. Também temos a questão da largura da faixa de servidão. Ou seja, já falamos da faixa de servidão. A faixa de servidão é aquela, né, que nós temos ali dentro de um espaço delimitado já do projeto urbanístico, né, da região, nós temos tudo aquilo que nos possibilita passar outras intervenções. Então, isso é a faixa de servidão. Poderá haver locais em que essa transmissão passe, né, em áreas já urbanizadas e que a gente tem que levar em conta essa largura. Ou seja,
Numa faixa de servidão aí de, sei lá, 3 metros, eu tenho uma característica. Numa faixa de servidão com 5, né, ou mais, eu tenho outra característica. E tudo isso precisa ser levado em conta, né, dentro desse projeto, para que seja aí averiguado se não vai ter nada de incompatibilidade, né? Então, por isso lá que a gente sempre usa, vocês vão ver aí quem vai trabalhar com o projeto, sempre vai usar o termo aí compatibilização. É entender o que acontece com os outros, né, para saber se eu estou dentro ou se eles estão aí invadindo meu espaço. O que mais a gente precisa entender? Distâncias de segurança, né, da locação das estruturas. Bom, por que que isso é um determinante? Já conversamos também aqui, né, em outra situação. Às vezes, não adianta nós termos excesso de estrutura. Assim como nós não podemos ter uma estrutura aquém, nós não podemos ter uma estrutura, né, em excesso. Se fôssemos falar de pilares dentro de uma construção, o que que a norma nos diz? Nunca distâncias menores que maiores que 6 metros, né, e nem menores que 2. Ou seja, existe uma regra. Não vou distribuir as tensões, né, não vou mandar aquilo para um bulbo de tensões a fim de, né, equilíbrio, se nós não cumprirmos essa regra. Distâncias grandes, maiores que 6 metros, o que vai acontecer com a minha laje, por exemplo, ou com o meu telhado? Aquela envergadura, né? Acontece em tudo que nós deixarmos distâncias erradas, até mesmo telhados. Quem é que nunca viu aí telha? Principalmente aquelas mais pesadas, as telhas aí de cerâmicas, né? O que que a gente vê às vezes? Uma barriga no telhado. Parece que o telhado, né, afundou um pouquinho no caimento ali e ele volta depois. O que que significa aquilo? Distâncias erradas. Não é pilares, mas funciona como? Na distribuição, na cama lá, né, da estrutura. A mesma coisa com uma laje. Para mim também, caiu, eu acho. É. Oi? Achei que era minha internet, cara. Não, acho que é o dela. Gente, eu escutei alguém falando que havia caído a conexão e caiu para mim. Vocês me escutam? Retomando. Então, por isso, né, que a importância de nós termos ali as distâncias corretas, né, dentro das linhas de transmissão. Ou seja, distâncias, né, muito longas, vamos dar um efeito de stay no cabo. Não podemos. Ele tem que ter uma certa trabalhabilidade ali para que ele tenha uma eficácia. Estruturas, né, muito próximas, podemos ter... Oi, Celso. Tá trancando aí de novo. Bom, a questão das estruturas, ok? Tranquilo, né? A questão das fundações tem a ver com as estruturas? Certamente sim, né? Mas cabe-se salientar que todo projeto que vocês forem encontrar, que uma determinante que a gente iniciou lá condicionando eram as ferragens, né? Mostra que nós temos que ter ali estruturas compatíveis. Bem, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, outro engano, né, que as pessoas têm é a questão aí de grandes profundidades. Às vezes, nós precisamos aí ter estruturas que possam contemplar, né, fazer um efeito aí de pé, né, a sapata, né, que vocês chamam, para que a estrutura não faça, né, alguma espécie aí de balanço. Assim como aquele efeito que a gente tem, que o excesso de supraestrutura é inconveniente, né, botar muito e não levar em conta aí as distâncias, né, os cálculos, lá na fundação também.
Então, quando ali eu falo em fundações típicas, né, seria fazer as fundações aí em acordo. Quem é que vai dizer isso? O projetista, né, de estruturas. Lembram lá na última aula que conversamos, não do trabalho, né, que conversamos a respeito disso, a gente averigou, né, que vai ter lá o engenheiro mecânico que vai garantir a estrutura treliçada, que vai garantir os parafusos, né, que a gente sabe que vai conter naquela estrutura, ou a solda, né, quem garante isso é ele, e vai ter aí o projetista civil, né, que ele vai entender as estruturas, ele vai pegar lá quem fez a sondagem, né, quem disse quanto de camada, né, que nós temos em cada etapa ali de solo, qual tipo, né, de solo, ele vai determinar o tipo de estrutura. Se será aí, né, com estacas, qual tipo de estacas? Como vai ser esses blocos de coroamento que vai ali agregar essa estrutura mecânica? Então, nós vamos ter que fazer um cálculo, vai existir um projeto, vocês vão ter conhecimento, né? Vai ter que ter uma fiscalização aí, né? Que faça as averiguações se pode ser mesmo lançada, né, essa linha, está tudo ok aí com essa estrutura. Bom, não podia deixar de ter, né, gente, o projeto elétrico da linha, né? Porque a gente está falando de todo mundo e não estamos falando daquilo que nos interessa aqui, que seria, né, o projeto elétrico da nossa linha de transmissão. Quem vai fazer esse projeto? O eletrotécnico? Nunca, né? Vai ser o engenheiro eletricista, né? Sim, não? Por quê? O eletrotécnico está habilitado em fazer um projeto elétrico de linha de transmissão? Sim. Está habilitado a fazer? Projeto de linha? De transmissão. Quanto tem uma linha de transmissão em valores aí de tensão? 138, 69. Isso é 230. baixa, alta, É média? alta. 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 Nós, eletrotécnicos, podemos projetar alta tensão? Até então, agora tu me deixou. Agora, não, né? Não, não. Mas nós, eletrotécnicos, podemos auxiliar o profissional, né, o engenheiro eletricista, que assina por essa linha. É que, na realidade, que acontece é os eletrotécnicos fazem o projeto e o engenheiro assina. Bom. Bom, aí nós temos outra situação. Aí tudo então, é conversa, né? Sentar e conversar. Isso. Gente, eu entendi o que o Celso disse, isso acontece. Bom, se vocês forem para uma empresa, por exemplo, vocês entram aí na sala de projetos, normalmente é um monte de técnico, né, na frente dos computadores, desenhando, projetando, olhando, averiguando, dizendo, né, o que está ali incoerente ou não, e um engenheiro que é o responsável por todos. Sabemos que isso acontece? Sabemos, é assim que funciona. Mas quem assina no final será, né, o engenheiro. Vocês serão copartícipes, né, no caso aí de uma execução equivocada ou de um projeto equivocado. Então, tá aqui o nosso projeto, né, da linha. Depois que nós fizermos aí bastante averiguações, né, em outros setores, nós conseguimos chegar nele até que, enfim. Nós temos que ter uma coordenação de isolamento, porque vamos estar trabalhando ali, né, com uma linha que sabemos, né, que é de alta tensão, temos que ter isso já em projeto, como vai ser, né, assim como tivemos outras situações. Bom, esse aqui, na verdade, eu vou transferir para 2 slides acima, ele deveria ter sido o primeiro, tá? Seguindo uma hierarquia, né, da elaboração do projeto.
O que quer dizer aqui o slide? Nós temos que saber todas as normas técnicas utilizadas. Por que isso? Gente, não posso sentar e começar a fazer e calcular e tudo mais se eu não tiver o meu parâmetro. Meu parâmetro vai ser sempre as normas técnicas. Depois das normas técnicas, vocês sabem que nós vamos ter as ITs, né? Os procedimentos, como o RIC e outras tantas aí que a nossa concessionária que tem, e as outras também possuem. O que vai modificar das normas para essas condicionantes aí fornecidas, né, pelas concessionárias? Detalhes. Modo, né, como vai ser feito e como a concessionária vai te prestar o serviço, né? Situações ali que ela vai estar à disposição para servir ou não. É isso. A norma técnica, ela é uma hierarquia. Todos entendem isso, né? E aonde que a gente vê isso aqui como um clássico para nós, aqui da eletrotécnica? Nós temos todos esses procedimentos, nós temos o RIC, né, que a gente usa bastante, mas o que vocês fizeram lá? Qual norma que vocês usaram para fazer projeto elétrico? Que agora eu perguntei e me deu um branco. Até o fim da aula eu lembro, mas me deu um branco do número, né, na norma lá que a gente precisa fazer o estudo de projeto elétrico. Ou seja, vocês seguem aquela norma para dizer a minha demanda, né, vai ser X. Aquela norma é a que diz, né, quantos metros de perímetro ou fração, né, vocês vão ter para distribuir as tomadas, o quanto de área, né, para tal iluminação. Não é isso? Aquilo é uma norma técnica. Depois, vocês lá vão e pegam outros subterfúgios, né, a partir desse cálculo aí maior, como o RIC, por exemplo, né, para entender o quanto a concessionária está exigindo em Rio Grande, por exemplo, né, que é uma zona litorânea, qual tipo de isolador, detalhes do projeto. Mas a gente segue sempre a hierarquia. O que mais que a gente precisa levar em conta? Os dados, né, de clima, de vento e de carregamentos devido ao vento. Quando falamos lá em comandos hidráulicos, a gente fez essa verificação. Vocês lembram lá, né? A gente viu que isso era pertinente quando se estudou lá o que acontecia com a velocidade e pressão, né, dentro aí de um recipiente. Falamos disso. Então, uma linha de transmissão, uma torre, né, que sustenta essa linha, ela também está submetida aí à ação de vento. Vocês aí que trabalham com linhas, é só o próprio carregamento que derruba a torre? Não, com certeza não. Tem vários fatores, né? Mas o principal é... Eventos climáticos, né? Exato. Dependendo da localidade, é pior ainda, né? A gente sempre dá um exemplo do que a gente está acostumado aqui, que é indo para Santa Vitória, é onde menos desacampado. Exato, né? Sempre a gente vai ter aí essas questões climatológicas e não só de carregamento para ser averiguado. Por que isso? Assim como uma torre, né? Que nem os meninos aí estão falando, quanto mais descampado, pior. Mais a incidência da nossa atmosfera opera nesse sistema. A gente vê isso também, né? Voltando lá um pouco em comandos, na questão aí de umidade, né, relativa do ar, por exemplo, nebulosidade. Quando estamos dentro da nossa rua, que tem aí bastante, né, vizinhos, né, bastante unidades consumidoras, a gente vê que tá meio fechado o tempo. Mas quando a gente vai para a estrada, eu mesmo que uso, né, bastante estrada rural e BR, a gente verifica o quê? Que aquilo parece que saindo, né, da onde está povoado, a gente fica sem visão.
Ou seja, o que significa isso de modo físico? Que a gente está naquele lugar, né, sendo um corpo vulnerável a uma ação aí climática. Aí isso vai acontecer também com essas torres. Por isso que a região aí que vocês estão falando, né, quem vai para Santa Vitória, acontece muito. É área rural, descampado, né? Casas aí não tem o que faça. Então, faz-se necessário levar em conta todos esses eventos. Assim como a gente lá, quando constrói um prédio, a gente leva em conta o quê? Tudo que é de evento climático, né? Índice de tempestade, de vento, de tudo. Mobiliário, carga acidental. Quem é a carga acidental? Olha, vai ter em média 5 pessoas por apartamento. Mas vai ter um dia que o Alexandre vai fazer um aniversário dele e nós vamos lá para a cobertura dele, todos nós da aula, com a nossa família. Então, de 5 pessoas, vai ter aí, sei lá, 50. Isso é uma carga acidental. Se mais 2 ou 3 apartamentos, né, terem esse índice de pessoas, nós estamos aí triplicando, né, vamos dizer, a nossa carga acidental. Eu tenho que levar em conta isso. Assim como num estádio, por exemplo. O que eu vou levar em conta? Tudo isso que nós falamos e o efeito vibratório, né? Pessoas gritando, pessoas pulando, que dá um efeito de vibração que pode derrubar o prédio, o estádio. Então, o engenheiro faz todo esse cálculo. E nós temos também, nas nossas torres, o efeito de vibração, né? Que eu estava esquecendo de falar. Temos ou não? Temos. Temos. Por quê? Porque a nossa linha, principalmente se ela for contínua, ela é cheia de carga indutiva. Campo, né, ao entorno dos condutores, efeito de vibração. Então, e não só isso, né, a vibração aí causada pelo próprio clima, digamos assim, né, com a ação nos condutores. Bom, o que mais? Documentação técnica, né, das estruturas existentes. Então, gente, não adianta ir na concessionária dizendo, olha, calculei a linha, os condutores são esses, o traçado é esse. Não. Preciso ir lá, né? Toda a documentação técnica, de quem? Da Viviane, que fez lá o cálculo da Fundação Rasa, ou profunda, lá da estrutura. Do Alexandre, que calculou a linha. Do Celso, que calculou lá a parte mecânica, né, desse conjunto. Da topografia, que deu um laudo dizendo, né, o traçado mais pertinente. Isso tudo faz parte da documentação técnica, assim como o que interessa de fato, que é o projeto da linha, mas isso compõe. Se fosse um projeto, né, que a gente pode aqui já adaptar a quem vai trabalhar aí com a parte de predial, né? Precisa levar o quê? Documentação do solicitante, né? Do dono da casa, vamos dizer assim. As nossas, as ARTs, no caso de vocês, eu não sei como é que está chamando lá dentro do conselho de vocês o que seria a ART, né? Que a gente fornece. O termo, né, de responsabilidade técnica de vocês, tudo isso precisa ser ali computado como documentação técnica. Gente, normalmente, 3 vias, né? Na hora que está sendo analisado, tu pode levar uma via só impressa, ou então por via digital, né? Quem tem órgãos aí como o Corsã e a própria CE estão trabalhando na modalidade digital, né? A prefeitura também. Tu leva só as vias impressas quando já está aprovado aquilo que tu projetou. Então, né? Quando for 3 vias, uma fica na concessionária para pesquisa, né? Uma com cliente e outra vai passar aí, né? Para quem for fazer a execução. Então, normalmente vai ser feito desse modo aí, né, o retorno do projeto. Caiu e voltou de novo, né? Bom, as diretrizes, né, selecionadas seriam aquilo que eu comentei com vocês a respeito aí, que é
uma equivalência, né, que a gente vai ter, dependendo da concessionária, né, que vai estar fazendo uma legislação ali para a gente. A questão das vibrações, né, a gente falou, quando temos lá uma usina eólica, né, temos incidência de vento, temos vibrações também, e temos tudo aquilo que vai ser, né, dentro de outro tipo de usina, nós também temos e muito mais, né, em função do modo de operação. E os condutores, né, e para-raios, que foi lá o início, por isso que eu falei que eu era para ter, né, botado de primeira ali. Bem, a nossa aula de hoje, né, que uma vez que nós atrasamos nesse assunto aqui, seria, né, como que nós fizemos a execução das redes de transmissão. Até aqui falamos de quê? De projetos. Mas precisamos entender o que é necessário para executar. Agora, vou convidar o Celso e o Alexandre para prosseguir. Estou brincando. Pô, diz o Alexandre. Né? Porque aí eu vou... Ah, vocês são os doutores nisso aqui, não posso. Preciso de auxílio. Não? Não vou falar. Bom, como é que a gente vai pensar? Quando a gente fala de execução, a gente está pensando o projeto lá no campo. Né? Campo, entre aspas, aí, né, para nós aí de obra, né, de executantes de obra, né, não de manutenção, é tudo aquilo que a gente está fora, né, dos órgãos, já com o nosso projeto aí aprovado, que a gente vai querer chegar lá nos órgãos e fazer, né, lá para o cliente. Então, a gente começa a pensar de uma maneira diferenciada. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes, um projeto tem uma tramitação de, sei lá, X tempo, 6 meses, por exemplo. É possível? Com certeza, né? Às vezes o projeto tramita aí de um ano para o outro, né? E aquilo vai até chegar a uma conclusão, né, efetiva de deferimento. Bom, o que nós começamos a pensar agora? Na maneira, né, de como nós vamos agir dentro do nosso canteiro. Nesse caso, bem grande, né? Porque é uma linha de transmissão, é algo aí que tem que ser feito por etapas, né? Vocês que trabalham com isso sabem, né? Não consigo ficar alocado num ponto. Não, eu vou ter uma região, né, que eu tenho que sair, sei lá, de Rio Grande a Santa Vitória, né, com uma linha, e eu vou ter que ter uma coordenação disso. Então, nós começamos a pensar, né, um tanto diferentes, né, do que nós estávamos pensando daquela maneira ali do papel. Nós temos que estar com os projetos executivos. Eu vou sublinhar isso aqui, vou grifar, né? Isso aqui com uma outra cor. O que significa um projeto executivo? Existe outro projeto que não seja executivo? Sim ou não? Desenho técnico lá. Não, né? Acho que o projeto se idealizou o projeto para ser executado. Idealizou-se um projeto e ele será executado. Ok. Mas cabe salientar que dentro do desenho técnico, lá quando vocês estudaram desenho, lá no início do curso, vocês viram que nós temos lá o que a gente chama de croquis, né? O croquis agora nós estamos aqui projetando uma linha de transmissão que vai ligar Rio Grande a Santa Vitória, e estamos aqui, nós, 9 pessoas aqui reunidas, discutindo o traçado.
A linha tem que chegar até lá, mas ela chega pelo lado direito da via, de quem vai na RS, né? Acho que é RS ali, ou do lado esquerdo. O croquis está aqui. Eu posso julgar que seria melhor desse lado, direito, por exemplo. Mas e a viabilidade disso? Bom, isso é quando a gente começa a ter um campo de ideia. E o projeto não está assinado. Depois, vai começar a juntar a documentação do projeto que eu falei para vocês. Tudo. Todos os 9 que estão aqui fez uma parte desse projeto. E cada um é responsável por essa parte. Isso precisa ser estudado e compatibilizado. Nunca mais esqueça esse termo. É necessário. Cada coisa que a gente vai fazer, precisamos compatibilizar. A gente precisa entender se a gente consegue, se é execuível ou não aquilo que a gente quer. Então, por isso que eu estou dizendo que o projeto, e grifei ali a palavra executivo, é a garantir, entendeu? Que o Alexandre, que vai colocar a linha no lugar, que ele possa ter a confiança de que ele iniciou lá no ponto A e vem vindo, né, de Santa Vitória para cá, por exemplo, e que ele não vai ter interferência. Esse projeto tem que sair ali grifado executivo. Alguém tem que dizer para o Alexandre, Alexandre, esse é o projeto final. É o execuível. A Viviane já analisou a parte dela, já compatibilizou com a do Matheus, já fez... Ou seja, todos os profissionais envolvidos já fizeram averiguações e deram as devidas garantias que todas as fundações normais e especiais estão corretas e que, portanto, nós vamos conseguir colocar nossa linha lá. Nós vamos ter nesse projeto os desenhos de construção e de montagem com especificidades, né, de diversas ferragens. O que eu quero dizer com isso? Eu posso modificar no projeto qualquer coisa lá no meu querer? Nunca. Tu ia falar que sim, né, Celso? Não. Apesar que acontece, né? Na vida real, né? Falta de material tem aquela adaptação técnica, né? Mas que fica só em campo, né? Que não... Só em campo, claro. né? Mas falando a parte a correta, falando a parte correta, todas as especificações foram calculadas em cima, né? Teve, no caso, para chegar aquele material, teve um cálculo em cima, vamos supor, até de básico ali, das treliças, do ferro, da largura, né, que ele vai... Então, não pode mudar nada no projeto em si. Não pode mudar nada. Quando se fala aqui, né, nós estamos falando, né, de ferragens, nós estamos se voltando automaticamente, quando usamos esse termo, para fundações, para a parte civil do projeto. Então, notem, eu preciso garantir que aquele cesto, né, o balaio que a gente tem ali, por exemplo, dos blocos de coroamento, estejam corretos. Que os cobrimento, a relação que tem entre concreto e aço, estejam corretos. Posso adaptar? Não. O projetista disse que tem que ter cobrimento de 4 centímetros. Posso botar 3? Não. Por que isso é importante e nós temos que levar em conta e lá, né, quem está fiscalizando, averiguar se está tudo certo. Cobrimento é aquilo que não deixa a nossa estrutura apodrecer, entre aspas. Ou seja, se eu deixar cobrimentos menores, significa que eu vou ter percolação, né? Entrada de umidade, entrada de ar junto, significa corrosão, oxidação da estrutura, comprometimento da
concreto. Então, vejam a importância da gente seguir as normas. Isso acontece na casa da gente. Alvenarias aí que o reboco estufa. Falta de cobrimento necessário ou excesso de cobrimento de reboco, por exemplo. Significa o quê? Se eu botei demais, não tenho garantia física, né, de que fique agregado na parede, cai. E se eu botei de menos, vou ter intervenção climática. Então, um projeto bem feito precisa também de uma execução aí bem, né, pertinente, bem atendida, digamos assim, para que a gente tenha isso bem recomendado. Nessa parte aqui, eu acho que eu não coloquei, mas também nós precisamos entender que quando a gente fala dos desenhos executivos, está escrito ali, a ancoragem é reta, a ancoragem é com gancho, ela tem uma dobradura, ela tem uma envergadura, ela está a tanto de distância, né, uma da outra. Também tem que estar descrito lá, né, quando formos fazer a concretagem, o FCK do concreto. Não botei aqui porque não é o nosso foco. Eu quero que vocês saibam que existe, que faz parte do que vocês vão fiscalizar. Mas vai aparecer mais, né, informações aí civis, né, do que a gente está botando aqui, discriminando no roteiro. O que mais? Desenhos, né, dos acessórios, os itens de aterramento e de montagem, além das especificações, instruções e tabela de flechas. Quem são as flechas? Flecha, tudo aquilo que dá envergadura na minha estrutura. É uma flecha. É um esforço cortante que a gente chama, né? O termo técnico. Então, eu preciso que as pessoas entendam e leiam, né? Aonde eu tenho probabilidade de flecha. Vamos levar para uma situação aí mais fácil. Uma laje, qual é a probabilidade de flecha? Bem no meio. E nós, eletrotécnicos, né, quando vamos lá, que a parte lá da civil monta as formas, né, a estrutura de ferragens da laje, nós, eletrotécnicos, quem vai trabalhar com predial, o que que faz para ajudar a não ter fissuração na laje, principalmente no meio? Aonde eu tenho que colocar as mangueiras? Projeto elétrico. Onde vai as mangueiras elétricas em uma laje? Os eletrodutos. Eles vão na laje, mas aproveitar as paredes, né, para diminuir a quantidade. Não, tecnicamente, Isso, tudo bem, mas tecnicamente falando, onde é que vocês têm que posicionar isso? Para evitar flechas e evitar problemas estruturais que vão depois apontar que é problema de vocês. Na linha neutra da laje. Toda laje maciçada, se ela tem 10 centímetros, a linha neutra é bem no meio desses 10 centímetros. É ali que a mangueira tem que ficar. Mangueira no fundo da ferragem significa que quando desformar, nós vamos ver a mangueira. E depois, vocês comecem a anotar nos prédios aí que vocês forem. Vocês se sentam, eu, né, que não consigo relaxar, começo a mapear a mangueira toda da laje. Inclusive, quando eu faço o laudo, eu contabilizo tudo isso. E mostro que aconteceu isso porque foi colocado de modo equivocado. Precisamos dos espaçadores, que é quem? O cobrimento. A mangueira, né, fica sempre com o espaçador ali, garantindo que ela fique no meio termo da laje. Ninguém nunca mais vai ver essa mangueira, não vai mapear a estrutura da laje, não vai ficar aqueles pontos que no reboco tu enxerga, né? Todinho o mapeamento para onde vai lá para as paredes que o Alexandre disse. Isso foi um gancho, né, que a gente está falando aqui do projeto, porque vamos adaptar aí as nossas redes para as duas situações. E está aqui. Tudo isso, quem for fazer um projeto predial, né, o Matheus lá que trabalha com isso, né, o Matheus Pinho, eu acho, tem que ser levado em conta. E nós também temos que botar lá todas as instruções. A questão da montagem, né, por que nós precisamos
ter esses desenhos ali da montagem? Vamos falar um pouquinho. Por que que a estrutura das torres, né, ela é treliçada e ela não tem uma lógica, se vocês forem olhar? O desenho é simétrico? O perfil dela? Não. Estrutura treliçada, nós temos uma que encontra de vários formatos. Para que aquilo? Garantia física que nenhum parafuso vai começar a perder rosca, né, a abrir, digamos ali, e garantia de solda. Fisicamente falando, nós temos sempre garantia, né, quando nós trabalhamos com a ação contrária do efeito. Um exemplo fácil para vocês entenderem esse motivo das torres. Por exemplo, a ponte Rio Grande-Pelotas, ela é constituída em arco. É ou não é? Um observador. É um arco, né? Temos lá aqueles roletes, né? Viga Geber, que faz ali, né, para o processo de dilatação. Mas a ponte é construída em arco. É um efeito físico. Lá na escola, a professora, quem não fez, né, com a borracha, pega a régua nas duas pontas, põe a borracha no meio, dá uma flecha. Dá uma leve envergadura na régua. Se fizer uma inclinação na régua, ela ficar com uma pequena espécie de arco, eu coloco a borracha ali, não acontece nada. Isso, né, é uma constituição para que a gente consiga garantir efeitos, né, de que não caia, efeitos de vibração, por exemplo, na ponte, né, quando tem aí um acidente na rodovia, que ficam pessoas presas ali em cima da ponte. O conselho é sempre desligar o automóvel, né? Porque se todos ficarem ali, começa um efeito vibratório, pode entrar em colapso a estrutura. Claro que isso é estudado, previsto, né? E a tendência é jamais acontecer, como a gente não vê acontecer. Mas a garantia, né, de que a ponte, nesse sentido, consiga ter uma sobrecarga eventual sem que caia. As nossas treliças também não são arqueadas, mas são treliçadas, né? Elas têm ali barras que são dispostas em pontos estudados pelo engenheiro, que vai garantir, então, que a gente não tenha a rotação, lá que o Celso falou no início da aula, né? Que é o nosso momento fletor, né? E que ela não tombe e também não afunde. Então, é isso que está querendo dizer aqui, de modo, né? Falando aí do mecânico. Tudo isso tem que estar disposto lá. Se toda a treliça da torre 1, praticamente toda ela, de, sei lá, estou chutando, tá, gente? De 100 parafusos que ela vai ter ali pegando, né, fazendo as fixações, é da bitola X, mas em um canto da bitola Y. Opa! Eu tenho que botar isso dentro da minha planta de estrutura como detalhe, puxar, né, um detalhe para ali, para que a pessoa não fique naquilo, mas todos eram. Não, mas tem um que não é. Então, isso tem que ser mostrado. Lista de quantitativos aí do projeto. Dados como o número das torres, tipos, alturas, comprimento, pernas e extensões, comprimento de vãos. Os meninos aí que trabalham nas torres, é verdade que uma torre tem diferença da outra no mesmo percurso ou não? No meu caso, eu não vou saber te falar exatamente porque na realidade não é a nossa área, né? Uhum. Mas a gente escuta muito dos colegas, né, que trabalham na área deles. Não foi muitas vezes que eu ouvi, mas dizem que tem uma diferença, mas eu não posso te dizer com afirmação porque na realidade não, como eu te falei, não é a minha área. Isso. Mas eu não sei se o Mas Alexandre sabe. Daqui a pouco ele... Tem linhas que também tem vários tipos de estrutura na mesma linha, né, de transmissão. isso aí. Tem torre estaiada, tem torre... aquela que é tipo, são 4 pés dela, né?
São vários tipos de estrutura na mesma linha de transmissão. Na mesma linha de transmissão. Então, aonde está se encaixando isso? Nessa última frase aqui do roteiro. Nós temos que informar para o executante todos os quantitativos. Todos. Pode falar, Alexandre. E quando tem travessia de vias, aí são outros tipos, uma estrutura mais reforçada, parece. Uhum. Isso eu reparei Exato. percorrendo a linha. Então, tudo tem que ser dito lá. Olha, essa linha de transmissão, sei lá, ela percorre aí 1.000 quilômetros. Ela percorre 1.000 quilômetros, mas do ponto que está ali na planta de situação que a gente já estudou aulas atrás, do ponto 1 até o ponto 2 tem 100 metros e tem essas características. Eu uso estes materiais. Isso tudo, né, facilita também não só a execução, mas a conferência da fiscalização. Ajuda, né, visualmente a gente identificar se naquele trecho tem algum erro, né, executivo que já possa ser apontado e solucionado, né, antes da gente mudar aí a fase da execução, desculpem. Então, tá aqui. Tudo tem que ser descrito lá e vocês, quem conseguir, né, trabalhar com isso e verificar, vão ver, né, que é bem descrito mesmo, tá? E quem for fazer projeto predial, né, ou aí nível industrial, vai ver também que faz-se necessário a gente começar a pensar, né, em deixar aí as coisas ditas, né, para o cliente, até por uma questão de orçamento. Da onde que as empresas, né, retiram o orçamento que vão fazer aí para executar o projeto? Ou a licitação, né, no caso aí de vocês da concessionária. É justamente, né, dos quantitativos gerados em projeto. Tudo bem que o órgão público normalmente quer dizer que tem X de orçamento e que a obra tem que sair daquele X. Não, depende. No entanto, que a gente vê aí, né, vocês podem ter visto, que nós temos impugnação, né, muitas vezes. Por quê? Porque ou as empresas são desertoras, né, da licitação, ou então elas fazem uma impugnação não por desertar da licitação, mas por fazer uma averiguação e ver que está incompatível o orçamento gerado para o que precisa realmente ser feito. E aí, né, uma, duas, nós todos aqui, por exemplo, participando do processo, apontando isso, com certeza é impugnado. Ou seja, projetos mal elaborados, ou então, né, que não tinham informações que aquelas pessoas que vão aí fazer, né, os recursos, né, criar os recursos para isso, que não são técnicos, elas têm que fazer a análise, né, de uma maneira objetiva. Então, mostrando a importância, né, de nós quantificarmos. Bom, dentro das etapas da execução, né, porque nós vimos aqui uma premissa, né, um primeiro momento aí do que a gente precisa ter para executar essas redes no campo. Mas quais são as etapas? Primeiro seria uma etapa aí de limpeza. Limpeza da faixa de servidão, ou seja, daquele percurso que a gente tem que fazer. Essa limpeza, né, vai ser essa faixa de servidão, o limite que vai ser usado pela companhia para manter a segurança, né, da linha, que deve ser aí totalmente limpo. Ou seja, gente, eu jamais vou limpar só onde eu estou trabalhando, né? Sim ou não? Posso ter intervenções para acesso? Já sei que eu tenho, tá, Celso e Alexandre? Mas não deveria. A largura da faixa, né, de segurança dessa linha é determinada com base em 3 parâmetros. Nós vamos ter aí os efeitos elétricos, o balanço dos cabos, né, devido aí a ações de vento, né, e da própria estrutura, e posicionamento das fundações aí, dos suportes e dos estais que nós vamos ter na rede.
Poxa, já falamos disso, né? A gente já sabe que a gente verifica esses 3 efeitos. Isso faz parte da limpeza? Eu estou falando limpeza só em sujeira? Não, né? Estou falando de uma maneira aí mais abrangente, do modo intervenção. Ou seja, eu não quero, né, que nada esteja ali obstruindo o meu caminho e eu tenho que levar em conta também aquela faixa, além da faixa de servidão, a faixa de segurança, ou seja, aquela que dentro de uma possível avaria, né, que tiver aí de problema, ou enfim, dentro desse contexto, que ela ainda mantenha, né, a segurança dos usuários, das pessoas na proximidade. Sabemos que temos efeitos diversos, né? Já estudamos isso, e por termos efeitos diversos, nós vamos ter, então, consequências, né? Que precisam ser aí apontadas na hora da execução. Nós temos que manter essa linha toda, né? Essa faixa de servidão e de segurança, né? Totalmente limpa, com largura suficiente, né? Para implantar todo o contexto ali, né, de operação e manutenção da linha, sem intervenções. Então, vejam, às vezes, o trecho mais curto do meu traçado não é aquele que me favorece. Por quê? Porque eu tenho que levar, né, entrar com veículos pesados, né, normalmente são caminhões e tudo mais, né? Então, tudo isso faz parte da limpeza. Limpeza, né, um caminho correto, desobstruído aí, né, para a nossa linha. Quanto maior a tensão que nós tivermos aí na linha, maior vai ter que ser a nossa faixa de servidão. Por quê? Pelo próprio conceito que nós estamos falando aqui, né? Quanto maior tensão, maior risco, né, que nós podemos ter aí para o usuário, né, e também aí para os técnicos. Então, nós temos que manter uma margem, né, para que possa ter aí um recurso, né, dentro dos critérios aí de segurança. Árvores, arbustos, posso ter próximo à linha? O interessante é não ter. O interessante é não ter, né? Eles devem ser aí cortados, retirados ou feito replantio, né? Se for alguma árvore aí nativa, né? Ou que tenha preservação dela, né? Rara, né? Nós temos que ter o replantio. Falamos disso dentro das etapas de projeto lá na penúltima aula, lembram? Então, assim como a topografia, né? Como a geologia, né? Do solo, entender como é, nós precisamos também ver se tem uma vegetação que o meio ambiente, né, tem ali como que tenha que ser preservada, ser feito um projeto, né, de remoção, replantio e compensação para aquelas que não vão conseguir aí estar, né, porque tem que ser as mudas específicas, né, tu faz uma medida compensatória. Se puder cortar, ela tem que ser cortada aí o mais rente possível, né, do chão, e se não puder, nós vamos fazer isso. Por que não posso ter árvores? Só por uma questão de intervenção, quando chega lá o Celso e o Alexandre para mexer na linha? Não, é questão de segurança, né? Até o que acontece muito no nosso dia a dia é uma poda preventiva, né? Para não encostar as árvores, não encostar nos cabos. Nos cabos. A árvore tem efeito de quê? Ela conduz, né? Principalmente em condução, perfeito. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Condução. Árvore é um para-raio. Ou seja, numa tempestade, por exemplo, nós nunca vamos ficar embaixo de árvore. Nunca. E se não estivermos no meio de um campo que não temos o que fazer, nós vamos ficar no efeito cócoras.
Para também, no meio daquele contexto todo de para-raio, não sermos mais um, né? Que aí, então, não vamos ter a capacidade aí de condução. Nunca com as mãos no chão, né, gente? Cócoras é só agachamento. Não vamos ser fuzil, né? Ponte aí. Então, é isso. Por esse motivo, né? Segurança, não só do técnico que está indo lá, né? Mas também para não ter aí efeitos maiores. O que mais que nós temos que levar em conta? Ai, desculpem, eu achei que não tinha puxado o slide, na verdade eu tinha. Dentro das etapas de execução, as fundações, né, das torres. Ou seja, já falamos também, nós vamos ter uma marcação topográfica, nós vamos ter uma escavação dentro, né, da altura correspondente ao desenho aí que foi projetado. E eu botei aqui o platô. O que é um platô? O que é o platô? Eu não posso pensar de forma simplista, né, numa obra qualquer, somente nos pontos que eu quero escavar, botar ali meus blocos de coroamento e seguir com a obra. Eu tenho que pensar na obra no plano altimétrico, que nem eu falava para vocês lá desde a última aula. Então, o platô da obra é aquela delimitação, né, que a gente vai ter. Se vocês forem ver aí prédios, residências, não raro, as pessoas põem ali como uma espécie de madeiramento, né, ao entorno da obra, nos 4 cantos, pelo menos, da obra, e a partir dali, ela tem aí uns 50 centímetros, né, longe do primeiro bloco de coroamento. A partir daí, lá, os técnicos, né, os profissionais, eles tiram os níveis. Ou seja, o platô me ajuda dentro desse traçado. Me ajuda a entender que neste corredor aqui, eu tenho o meu platô que está delimitando a minha faixa de segurança, a minha faixa de servidão, a torre 1 que está numa coordenada X, né? Coordenada XY, né? Para a alocação ali dela, que ela tem que ser exatamente nesse ponto, e também no nível que ela está em referência ao terreno. Então, interessante que a gente tenha, né, dentro da execução, essa ideia já. Não só uma ideia simplista, né? Vou escavar aqui, né, porque o topógrafo marcou. Não, mas eu tenho que entender o contexto. Eu estou indo certo? Então, se eu tiver essa delimitação, né, esse platô, eu consigo garantir, né, a coerência aí dos meus recursos de projetos se estão corretos, né, com parâmetro aí da nossa execução. Então, aqui, vou aumentar um pouquinho o desenho. Isso aqui, o que eu estou representando? Posso dizer que isso é meu platô? Eu tenho aqui uma torre, né? Que não está à vista. Mas quem eu tenho aqui? As cavas, né? Quem são as cavas? Ora, onde eu vou fazer as fundações da minha torre. Porque eu quero levar a transmissão dessa fonte geradora, né? Da minha usina, até uma subestação X. Oi, alguém chamou? Fui eu. Eu até então estava tentando pesquisar aqui, porque na hora que tu estava dando a explanação aí do platô, deu uma cortada. Aí até pesquisei aqui, platô se remete a planalto, ou seja, algo plano e elevado. Esse platô que cortou, parou, ficou cortando para nós aqui, eu não entendi o que era
platô, eu platô. pesquisei. Mas está certo que tu pesquisou. Aí está uma frase, né, simples e objetiva do que é o platô. Mas, em outras palavras, ele faz lá, né, a função do nosso plano altimétrico. Ou seja, eu dizia que é melhor montarmos um platô do que simplesmente confiarmos, né? Vamos escavar aqui, que nem está esse desenho que eu mostrei para vocês, ó. Isso é considerado aqui os pés, né, de uma torre, por exemplo. Cava o ponto A, o ponto B, o C e o D, porque eu estou levando energia da fonte geradora até a subestação, né? O platô vai me dizer que, às vezes, né, eu tenho que cavar mais o ponto A com relação ao ponto D por uma questão de nível da altimetria do meu traçado. Ou seja, nós estamos num campo aberto que não é plano. Ele tem um relevo, né? E nós queremos aí deixar isso de uma maneira correta. Então, às vezes, né, a gente sabe que na hora da execução tem que ficar tudo no mesmo nível. Mas, para que isso fique no mesmo nível, nem sempre tu cavou igual. Eles podem ter o bloco D e o A, por exemplo, 70 centímetros de profundidade, só que eu posso cavar mais o A do que o D com a máquina. Por quê? Porque significa que o D estava mais próximo do plano do altimétrico, né, do meu desenho, do meu traçado. E o A, não. O A tinha uma elevação, então eu escavo mais. Então, essa é a ideia que a gente tem aí, né, para se estabelecer uma fundação qualquer, até aí na casa da gente, né, se formos fazer uma peça, né, uma situação qualquer. Isso tem que ser levado em conta. Bom, o que mais? Implantação aí das grelhas, né? Qual é a função de uma grelha? Bom, sempre que a gente fala em grelha, o que é uma grelha, né, dentro da construção civil? Significa uma cama, né, de aço que vai inibir, né, os movimentos aí da minha laje, do meu radier, da tampa da minha caixa de boca de lobo, né? Quem trabalha aí dentro da construção civil sabe, às vezes em alguns projetos, existe, né, por exemplo, projeto de drenagem, né? Existe as BLs, BL1, BL2, BL3. Tal BL vai ser com grelha, ou seja, a tampa é armada. Por quê? Porque sabe-se que ela vai ser instalada, por exemplo, na Avenida Presidente Vargas. Tem que ter uma grelha. Por quê? Passagem de veículos, situações aí de atrito, frenagem. Não posso ter uma tampa de concreto sem armadura. Posso ter isso na base das minhas torres? Não. Então, eu tenho que implantar essas grelhas. O que são elas? Quando eu faço meu bloco, eu tenho que ter uma espera que garanta a solidarização da minha estrutura, né? Da minha torre com aquela de concreto armado. Então, ela não é uma tela, ela é uma tela montada. Nós temos aí, sempre que nós tivermos bloco, aí eu vou falar da maneira genérica, porque tem que servir para tudo, né? Como um bloco, por exemplo, num edifício, temos lá as estacas você sabe, né? Aquelas estruturas aí normalmente redondas, né? Cilíndricas, né? Com 6 metros de comprimento até da nega. Nega é aquele ponto que ela chega no nível, né? E ela não vai mais, não afunda mais. Naquilo, né? Deixamos ali uma parte desse estaqueamento, ela tem que dar nega, né? Com uma parte dela, com aço, para ser encamisada no bloco. Ou seja, tem que... Oi? Travou de novo no começo da explanação. Até onde tu ouviu, Alexandre, por favor?
Não, só tu ia falar do bloco e aí já parou. Tá. Já parou? Tá. Então, eu falava assim, quando temos um bloco, no estaqueamento de um prédio, por exemplo, nós temos que solidarizar a estaca, encamisar a estaca no bloco. Tem que ficar um percentual dela para dentro do bloco, porque nós temos que solidarizar, como a gente chama a estrutura, na outra. Neste bloco, nós temos que encamisar pilares. Normalmente, fica, né, uma parte de aço do bloco para cima, onde a gente prende o aço dos pilares e depois concreta-se tudo, solidarizou essa parte da estrutura. No caso das grelhas, ela tem a função de receber, né, de maneira aquela estrutura que nós vamos botar, que é a torre. Ou seja, às vezes nós vemos ali, né, ela parafusada, ela fica fixada, né, de alguma maneira ali. Mas nós temos que ter esse elemento grelha que fará essa solidarização. Então, como é que a gente vai implantar as grelhas? Do mesmo modo, né, nós temos lá a escavação, elas são feitas aí normalmente de aço galvanizado. Por que aço galvanizado? Aí acho que é o Alex que gosta de mecânica, né? Trabalha com mecânica. Sempre que falamos em algo galvanizado, estamos falando em algo protegido. Deixa mecânico, professor. Hã? Sumiu o Alex agora. Sempre que falamos em algo galvanizado, gente, mecanicamente falando, estamos dizendo que está protegido, né, de corrosão. Correto? O aço, né, ele já é por si só, quem tiver curiosidade aí, né, de fazer leituras, ele é por si só uma derivação, né, do ferro, porém com um efeito, né, químico na hora de sua usinagem, né, que deixa ele com um padrão mais elevado aí de eficiência. E é isso, né? A montagem dessas torres, né, dessas bases aí, são com estruturas de grelhas nesse tipo. Por quê? Temos que ter a proteção, né, disso, porque não é algo fácil de dar manutenção. Imagina, né, estabelecida aí uma linha de transmissão de quilômetros, né, onde faz-se necessidade de nós darmos aí manutenção na estrutura, né, nas fundações. A montagem, né, da base dessa torre, sem aperto total dos parafusos de fixação, a fim de possibilitar aí uma colocação correta da base e de seu nivelamento. Gente, o Alex entrou de novo, não sei se ele está vendo, ele vai concordar comigo. O que significa isso? Que eu não posso parafusar tudo no primeiro momento. Isso é chamado de efeito flange. Quem é mecânico, né, quem vê aí colegas dentro da indústria, né, trabalhar com mecânica, com linhas, né, com tubulações, nunca faça o aperto do primeiro parafuso. Nós fizemos sempre, se é um flange, por exemplo, sempre nas diagonais, não é, Alex? Em cruz, né? Em cruz, diagonais ou em cruz. Nós temos que fazer isso, temos que levar em conta. E nunca dando o ajuste final. Vamos fazer isso, né? Colocar o primeiro, e depois que a gente conseguiu o nivelamento, a garantia disso, então parte-se para o ajuste. Onde é que a gente faz isso também sem nem se dar conta? Na troca do pneu do carro, né? Vamos lá, colocamos todos aos pouquinhos, né? Exato, colocamos todos os parafusos, né, com a mão, fizemos o ajuste, a roda ficou ok. Bom, aí então a gente remove toda a ação de levante, né, do macaco hidráulico e podemos fazer o aperto final. Em cruz, sempre. Então, por quê? Por causa do efeito flange. Se nós fizermos isso, provavelmente nós não vamos ter a garantia aí do nivelamento. O que mais? Ah, aqui uma foto, ó. A implantação das grelhas, ó. Note que nessa foto volta-se a um detalhe que a gente falou há pouco lá de projeto.
Eu dizia para vocês que todo projeto tem que ter os quantitativos e o detalhamento. Aonde está o detalhamento aqui, nesse desenho? A figura A ali. Exato, né? Nós temos aqui o que seria a grelha, né? O detalhe dela isolado, e na figura B, né? A base da torre, ou seja, os 4 pés da torre. Mas aqui do ladinho, né? Uma figura numa escala mais, né, favorável à visão, mostrando como é que fica isso aí num corte. Então, tá aqui. Nós temos lá a nossa torre. O que efetivamente a gente enxerga? Essa parte aqui, né? Do treliçamento da torre em si, né? É isso ou não é isso? Porque a base fica concretada depois, né? Essa parte da figura A fica toda concretada. Exato. Então, mostrando, toda concretada, conforme o Alexandre disse, mostrando como é que fica o detalhe dessa grelha lá dentro, né, da nossa cava que a gente fez, do nosso bloco, vamos dizer assim, né? Como que ela fica lá. Aqui tem até um pontilhado, né, da linha, que é mostrando isso que o Alexandre disse, a concretagem dela. Aí a gente enxerga só a parte de cima. Voltando ali na explicação do galvanizado, desculpem, que eu dizia para vocês que tem que ser, né, galvanizado por uma questão de segurança, né, da ferragem, da estrutura. Essa ponta também, vocês sabem que o concreto ele tem uma certa percolação, né, de água, ele funciona assim, dentro, até mesmo para garantir aí os seus processos de retração, de dilatação térmica, né? Então, mostra que se assim for, né, a ponta que fica aqui recebendo a nossa estrutura, né, vai estar garantido que não tenha nenhum processo de corrosão sendo iniciado. Bom, dentro das montagens da torre, nós temos a pré-montagem. Por quê? Algo desse tipo, né? Nós não vamos montar de uma maneira toda, né? No ar, digamos. Nós vamos fazer uma pré-montagem, né? Dos barramentos aí da estrutura no solo. E depois, né? Todas essas partes vão ser parafusadas, né? Em sequência do desenho do projeto. Então, voltamos lá aos detalhes de projeto. Quem é que dá a sequência? O projetista. Por que que ele faz isso? Porque ele já estudou, né? Fez os cálculos ali e ele viu, né? Como que deveria ser distribuído esses esforços a fim de que a gente não tenha aí problemas, né? De colapso da estrutura. Vai ser utilizada uma ferragem adicional, né? Chamada aí de falcão, que será de 7 metros para o içamento de todo o material. Bom, isso, né, gente, não acontece só nas torres de transmissão, né? Por exemplo, lá na construção civil, vocês não montam o pilar no lugar, né? Não, monta-se a estrutura, né? Embaixo, na terra, né? No solo, e é feito um içamento. Na questão das torres também. Então, aí ajuda, né, de equipamentos, maquinários, né, que sejam aí potentes para esse içamento, e podemos ter aí uma ferragem adicional, como foi chamada aqui, para que a gente consiga ter essa eficiência, digamos, né, na hora de içar. Bom, deixa eu mostrar aqui um desenho, puxar a tela. Então, tá aqui, ó. A mesma torre que a gente viu, né? Praticamente aí de cima, né? Nós podemos tê-la aqui. Aonde está o falcão? Ali em cima, né?
temos aqui o içamento da torre. Tá pequena? Conseguem ver aqui trabalhadores? O que é isso aqui? A ajustagem, né? Que é feita aí para que possas ficar, né, o posicionamento. Até porque, não esqueçam, isso aqui é uma estrutura treliçada. Ela tem, né, capacidade de movimento, que só vai estar garantida uma vez afixada em todos os pontos aqui que foram projetados. Os pés, né? Então, temos aí, podemos fazer isso com guindaste, né? Com maquinário aí, né? Mas a ajustagem vai ser feita de qualquer maneira. Por que esse efeito da corda, mesmo se nós se usarmos um guincho? Só a título de curiosidade física, né? Por exemplo, quando estamos lá na nossa residência, vamos botar uma telha, né, para cima do pé direito da casa. Vamos puxar só numa corda, 2 pessoas? Se tivermos mais 2 trabalhadores com cordas embaixo, no térreo, vamos garantir que essa telha não fique, né, batendo, por exemplo, no prédio. Isso aí é um subterfúgio físico, né, para a gente não ter esse efeito. E normalmente em alturas, né, como o içamento de uma torre dessas, a gente precisa, né, ter essa ajustagem. Não sei se quando foi construído aquele shopping que tem aqui em Rio Grande, a estrutura dele eram todas pré-moldadas, né? Os pilares ali, né? Depois o que fazia, né? O concreto armado de paredes ali era visto, né? Pelas pessoas pelo gradil ali do entorno da obra. Isso que eu estou falando acontecer, né? Nós tínhamos lá os guindastes que faziam o içamento, mas nós tínhamos o efeito de ajustagem. Então, é algo mais comum aí no nosso cotidiano, né? Que a gente possa imaginar. Bom, depois, né, nós temos aí o aterramento de estruturas. Gente, acho que vamos começar a falar de aterramento a partir de amanhã, pode ser? Já deu o nosso horário? E eu quero fazer a chamada. Ok. Porque eu não gostaria de falar correndo, né? Então, o seu Alexandre está presente, o Alex também, o Avner, o Carlos, Celso está aí, o Christopher, ok. Aqui, só. Tá aí. O Cristiano, não? O Giorgio, também não, né? Diego. Douglas. Felipe. Ismael. Israel. Leonardo. Lucas. Marcos Daniel. Aqui. Para aí que eu botei para o Michael. Matheus Pinho. Matheus Porta Nova. Matheus Pereira Melo. Patrick.
Presente, professor. Presente. Tiago. Tiago Tarta. Tiago Lopes. Wagner. Então, até amanhã.